Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando continuidade à nossa aula da disciplina de técnicas de manutenção do S3, técnico em eletrotécnica e FCE Campus Cedro, Cedro, Ceará, Brasil. E nós estamos falando sobre organização da manutenção. Em continuidade com o assunto da aula passada, em que nós vimos as três principais formas de atuação da manutenção, eu fiquei devendo para vocês uma imagem, né, que eu cacei aqui no meu computador, depois que acabou a aula foi que eu fui achar, e como é que se divide as turmas de manutenção aqui da Enel, aqui pelo Ceará. Mas só para a gente recordar, nós temos essas três divisões aí das formas de atuação da manutenção. A manutenção centralizada, a descentralizada e a mista. Vou até voltar ainda mais para a gente recordar de uma maneira bem rápida a figura para a gente recordar. Então, tá aí, a manutenção centralizada, eu tenho um único setor responsável pela manutenção em todos os setores da indústria, da fábrica. Na manutenção descentralizada, para cada setor de atuação da indústria, eu tenho um setor de manutenção. Na mista, né, eu tenho um setor dedicado de manutenção para cada setor e um setor central de manutenção que coordena todas as ações. E aí a gente viu que, no decorrer dos anos, né, há uma certa tendência de crescimento da manutenção descentralizada e redução da manutenção centralizada, e uma certa estabilidade da forma de atuação mista da manutenção. Aqui na Enel, a gente sabe que é uma empresa, né, que atende todo o nosso estado. E aí, ela precisa de equipes de manutenção espalhadas, obviamente, por todo o território. O que foi que ela fez? Né? Ela dividiu o estado do Ceará, quebrou o estado do Ceará em várias regiões. Tá? Então, ela tem aí a região norte, a região atlântico, a região metropolitana, a região centro-norte, a região leste, a região centro-sul, a região sul, e a região, e a sede, né, Fortaleza. Fortaleza é a sede de uma só. A gente poderia dizer que esta forma de atuação aí, da manutenção da Enel, é uma forma de atuação mista. Cada uma dessa região aí, cada uma destas regiões, ela tem uma sede, uma base para a manutenção dessas regiões. E estas bases, esta sede dessas manutenções, desse setor de manutenção, respondem à sede geral, que fica em Fortaleza, a sede da Enel. Então, para a gente ter uma ideia da abrangência desse setor, vamos pegar aqui a nossa região, a região centro-sul, tá? A região centro-sul, ela pega de um extremo a outro, né? Do estado do Ceará, ok? De um extremo a outro. A região centro-sul, ela tem como sede a cidade de Iguatu. E, além da sede Iguatu, tem outros 3 centros de serviço. O centro de serviço de Senador Pompeu, o centro de serviço de Icó e o centro de serviço de Tauá. A sede Iguatu, né, abrange ainda 9 municípios. Não é só o município de Iguatu. Então, o setor lá de Iguatu responde por 9 municípios. Senador Pompeu, por 7 municípios. Icó, 4 municípios. Tauá, 4 municípios. Então, só a região centro-sul, tá, ela tem, a época desse gráfico, se eu não me engano, esse gráfico ele é de 2017 a 2018, salvo engano. Acho que é de 2018, tá, esses dados. Então, na época, tinha 318 mil clientes. Em uma área atendida, né, 24 municípios. Esses 24 municípios, com 4 bases, né, de atendimento e 20 equipes voltadas para a manutenção. Manutenção e tudo quanto é serviço, tá? Atendimento, operação, né? Eles fazem de tudo um pouco. E isso só no centro-sul, no centro de serviço, né? A gente costumava chamar de departamento, né? Departamento centro-sul.
E aí tem outras regiões, que por aí vai, né? Tem a região sul, que é dividida, além da sede, em outros 2 centros de serviço, né? Juazeiro, Milagres, Campos Sales. Tem a região leste, que é dividida lá para Limoeiro do Norte, aí tem Aracati, Jaguaribe. A região metropolitana tem um monte de centro de serviço, né? Cascavel, Baturité, Horizonte, Calcaia, Maracanaú. Quando a gente fala centro de serviço, né? Cada centro de serviço, como eu detalhei ali, responde por outros municípios. A gente vai ver daqui a pouco detalhadamente os centros de serviço da região Centro-Sul, que é onde nós estamos situados. Região Centro-Norte, né? Tem a sede Canindé e tem centro de serviço em Crateús, Quixadá e Nova Russas. Região Norte tem a sede em Sobral e tem centro de serviço em São Benedito e Camusim. Região Atlântico tem a sede em Itapipoca e tem um centro de serviço em Acaraú e Itapajé. E, por fim, a sede Fortaleza, né, que todo mundo responde, todo mundo se dirige a ela. Então, a gente tem aqui uma forma de atuação como? Mista, forma de atuação mista da manutenção. Cada região tem a sua base e cada base responde aqui à central em Fortaleza. Vamos detalhar a cada um destes centros de serviço da região Centro-Sul, que é onde está a cidade de Cedro, e Cedro responde a Iguatu. Então, vamos falar aqui primeiro do Centro de Serviço de Senador Pompeu. O Centro de Serviço de Senador Pompeu, que é a sede do Centro de Serviço, responde, né? Tem as equipes de manutenção, ficam baseadas, né, em Senador Pompeu, e elas vão atender a cidade de Pedra Branca, Milhã, Solonópolis, Deputado Irapuã Pinheiro, Piqué Carneiro e Mombaça. Ok? Até quando eu trabalhava na Enel, eu saí de lá, acho que foi em 2012, eu saí da Enel, né? Eles mantinham equipes fixas em algumas dessas cidades, né? Tinha uma equipe fixa em Pedra Branca, se eu não me engano, também tinha uma equipe fixa em Mombaça, e outro deputado Irapuã Pinheiro. Não sei como é que está a organização hoje, né? Mas eles mantinham algumas equipes fixas nestas cidades. E tem cidades que não tinham equipe fixa, e aí uma equipe tinha que se deslocar de uma cidade para outra. Então, supondo que tinha uma equipe fixa em Milhã e tivesse uma ocorrência em Solonópolis, aí o pessoal tinha que sair de Milhã para atender ocorrências lá em Solonópolis, para equipes emergenciais, né? E cada uma das cidades, né, tem aí a sua quantidade de clientes, de unidades consumidores. Lembrando que essa informação aqui, pessoal, eu peguei com um colega meu, com um amigo meu, que trabalha lá na Enel, tá? No Centro de Serviço de Senador Pompeu, né, eles têm subestação em 1, 2, 3, 4 destas cidades. Então, tem subestação em Pedra Branca, tem subestação em Solonópolis, tem subestação em Mombaça. Eu disse Pedra Branca? Tem. Pedra Branca, Mombaça, Senador Pompeu e Solonópolis. Pedra Branca, Mombaça, Senador Pompeu e Solonópolis são as cidades que têm subestações. E eles costumam colocar equipes fixas nestes locais que têm subestações. E cada uma destas subestações, né, tem circuitos alimentadores que vão se espalhar pelas cidades e atender tanto a cidade em que a subestação está implantada, como outros. Você pode estar se perguntando, poxa, então quer dizer que em Piqué Carneiro não tem subestação, quer dizer que o pessoal lá de Piqué Carneiro não tem energia? Não. Vem circuitos, vem redes, tanto aqui, saindo da subestação de Senador, quanto de Mombaça, para atender a cidade de Piqué Carneiro. O mesmo para Solonópolis, tá? Então, quer dizer que Solonópolis tem uma subestação, né? Irapuã Pinheiro não tem. Irapuã Pinheiro não tem energia? Tem. Tem redes, né, saindo aqui de Solonópolis para atender Irapuã Pinheiro, também de Senador Pompeu, também para atender Milhã e assim por diante, ok? Aqui está, né, o detalhamento de quais municípios eles atendem. Mombaça atende, né, a Mombaça e Piqué Carneiro. Solonópolis atende as cidades de Solonópolis, deputado Irapuã Pinheiro e Milhã, ok? E todas estas subestações destes centros de serviço são automatizadas. E isso aí vai de encontro justamente àquela informação que eu passei para vocês no início da aula.
Olha só, antigamente os caras que estavam aqui apenas operando estas subestações, tá, vão agora atuar também como técnicos mantenedores, porque todas as subestações estão automatizadas, então não há mais a necessidade de eu ter um operador de subestação em cada uma destas subestações aqui. Esses caras foram demitidos? Não. Eles foram deslocados, né, realocados para o setor de manutenção. Eles vão dar manutenção na subestação, vão dar manutenção nas linhas, nas redes que saem destas subestações. Bom, então, essa é a situação do Centro de Serviço Senador Pompeu. Centro de Serviço de ICO. O Centro de Serviço de ICO, ok? Ele vai ser responsável por todas essas cidades que nós temos aí. É claro que nós temos a sede de Iguatu, ok? Todo mundo se reporta lá a Iguatu. Mas o Centro de Serviço de ICO é responsável, né, pela gestão de todas essas outras cidades aqui. A gente tem, por exemplo, Cedro, que tem uma subestação própria, ICO também tem subestação própria, Iguatu tem subestação própria, Oroz tem subestação própria, Lavras da Mangabeira tem subestação própria, Várzea Alegre tem subestação própria e Jucás tem subestação própria. Todas essas outras cidades, né, que não têm subestações, como Umari, Quixelô e Cariús, são supridas, são atendidas por estas subestações destas cidades vizinhas. É interessante que esse quantitativo de clientes dá para a gente ter uma noção, né? Dá para a gente ter uma ideia do tamanho ou da carga de cada uma dessas subestações. Veja só, obviamente a gente tem aqui como a subestação mais carregada, né? A cidade com mais clientes, a cidade de Iguatu, né? Com 39 mil clientes. Com certeza já tem mais, né? Sendo que esses dados são de 2018, salvo engano. Aí, em segundo lugar, nós temos aqui, com mais clientes, a cidade de Icó, que é justamente a sede do centro de serviço aqui da nossa região, com 24.780 clientes. Então, geralmente, nós vamos ter equipes fixas de manutenção aqui na cidade de Iguatu e na cidade de Icó, tá certo? Deu algum problema nas redes, como, por exemplo, em Oroz, aí a equipe sai de Icó para atender lá em Oroz. E assim por diante. Eu não sei como está a configuração da Enel, como está o planejamento dele, é um planejamento estratégico. Eles decidem, né, onde colocar cada equipe de manutenção. Cedro, antigamente, tinha uma equipe de manutenção fixa. Atualmente, salvo engano, não tem mais. Bom, segundo lugar, Icó, né? Vamos ver qual é o terceiro lugar aqui, em quantidade de clientes. Lavras da Mangabeira. Né? Lavras da Mangabeira com 18 mil clientes. Minha gente, cadê o Cedro? Vai ficar em que lugar? Primeiro Iguatu, segundo Icó, terceiro Lavras, 18, né? Lavras com 18. Deixa eu ver qual é o quarto número maior. Vai ser Várzea Alegre. Várzea Alegre em quarto lugar aqui, em quantidade de unidades consumidoras. Quinto lugar é quem? Vamos ver aqui. Jucás. Jucás tem mais clientes do que o Cedro. Jucás, 13.220 clientes. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto lugar, Quixelô. Quixelô ainda tem mais clientes que o Cedro. Sexto lugar, Quixelô. Para quem é que vai o sétimo lugar aqui? O sétimo lugar vai para Oroz, por pouco, mas vai para Oroz, com 9.931 clientes. E em oitavo lugar, né? Oitavo lugar, o Cedro com 9.924 clientes. Nono, Cariús, 5.400 clientes. Décimo, Grangeiro, com 13.567. E, por último, aqui, o Mari, com 2.232 clientes. Tá, ok? Então, estas são as cidades que são abastecidas, né, que são atendidas pelo chamado Centro de Serviço de ICO da Enel, aqui na nossa região, que dá manutenção em todas as redes da Enel. Veja só o detalhamento aí da situação, né? Então, o Cedro, ele tem 3 circuitos de média tensão que atendem à cidade de Cedro, e aqui eles não colocaram, mas atende também parte da zona rural de Várzea Alegre. Icó também tem uma subestação com 3 circuitos, né? E na época dessa apresentação, ela não era automatizada. Hoje ela está automatizada.
salvo engano. Se não está automatizado, está já concluindo a automação delas, tá? Passou por uma reforma grande lá, a subestação da Enel de Icó. A Cedro, já ouvi dizer que vai passar por automação também. Ainda não é automatizada. Icó, que não era, já é, né? Jucás é uma das subestações mais recentes daqui. Ela tem 4 circuitos, atende Jucás e Cariús, e é uma das mais recentes, também já foi construída, automatizada. Oroz tem apenas 2 circuitos, atende a cidade de Oroz, e até onde eu sei, ou até a data dessa apresentação, que é lá de 2018, não era automatizada. A subestação do Iguatu, ó, tem 8 circuitos, muitos clientes para atender, né? Se ramifica cada vez mais os circuitos, e atende principalmente as cidades de Iguatu e Quixelô. E sim, a subestação de Iguatu já é uma subestação automatizada. Lavras da Mangabeira tem 3 circuitos, também já está automatizada. Foi automatizada ali por época do ano de 2011, 2012, se não me engano, já é uma subestação automatizada. E a subestação de Várzea Alegre, que é uma das subestações mais novas também na nossa região, só não é mais nova que Jucás, né? Várzea Alegre é de 2001, Jucás é de 2010, 2012, alguma coisa assim. Várzea Alegre atende, né, a cidade de Várzea Alegre e Granger, e a subestação de Várzea Alegre também é automatizada. Então, veja só que interessante, ó. Boa parte aqui dessas subestações são subestações automatizadas, e as que não são, estão em vias de automação, estão em vias de se tornarem automatizadas. Não vai precisar mais de operador de subestação aqui, né? Esses operadores vão exercer a função de mantenedores, de técnicos de manutenção. Além do Centro de Serviço de Senador Pompeu e do Centro de Serviço de Icó, existe na região Centro-Sul, no departamento Centro-Sul da Enel, o Centro de Serviço de Tauá. O Centro de Serviço de Tauá, né, tem, obviamente, como sede a cidade de Tauá, com 23 mil clientes, e aí ela atende as cidades de Acopiara, Catarina, Arneiroz, Parambu e Quiterianópolis. Tem subestação em Tauá, tem subestação em Acopiara, e tem subestação em Parambu, se eu não me engano, ok? Então, nós temos todas essas cidades aqui, lá do Centro de Serviço de Tauá. Pronto, aqui, ó. Subestação de Tauá tem 4 circuitos e atende principalmente as cidades de Tauá e Arneiroz. Até a data desta apresentação, né, que eu repito, acho que ela é da época ali de 2018, ela ainda não era automatizada. Parambu, que é uma subestação mais recente, ela já foi construída automatizada, e atende as cidades de Parambu e Quiterianópolis. E a subestação de Acopiara tem 4 circuitos e atende as cidades de Acopiara e Catarina, e também não estava automatizada até esta data, tá? Cadê Catarina? Aqui, a Catarina é bem encostadinho a Acopiara, né? Ok, pessoal? E esta daqui é a configuração da divisão do setor de manutenção da Enel aqui no nosso estado, que aí a gente pode classificar como uma forma de atuação mista, né? Eu tenho uma base de manutenção em cada uma dessas regiões que se reportam a um setor, a uma sede central que fica lá em Fortaleza, ok? Bom, mas isso é apenas reforçando, né, conteúdo que eu fiquei devendo da nossa aulinha passada. Nós também firmamos, né, o compromisso de, na nossa aulinha passada, que vocês assistissem aqui, ó, estes vídeos. Esses vídeos foram disponibilizados para vocês também lá no Google Sala de Aula. Então, quando vocês tiverem um tempinho, passem lá e dêem uma olhada. E aí a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo. Se neste conteúdo até agora a gente estava falando de formas de atuação da manutenção, eu trago agora para vocês a estrutura organizacional da manutenção, ok? E aqui ela nos traz mais uma questão de situação de hierarquia de atuação do setor de manutenção como um todo dentro da empresa, tá? As formas de atuação dizem respeito à divisão, né? A uma coisa mais prática, mais operacional. Já a estrutura organizacional nos reporta a algo mais administrativo. Organização mesmo da manutenção.
E aí essa organização pode se dar de três formas, de três maneiras. Em linha direta, em estrutura matricial ou uma estrutura mista, que vai combinar as características, né, das duas anteriores. Na estrutura em linha ou linha direta, nós temos aí um setor de gerência dedicado exclusivamente para manutenção, com uma única chefia técnica e administrativa, onde todos os setores de manutenção da empresa, da indústria, vai se reportar a essa única gerência. O pessoal do setor de manutenção mecânica se reporta à chefia da manutenção geral. O pessoal da manutenção da parte elétrica se reporta ao setor, à chefia da gerência de manutenção. O pessoal que planeja a manutenção se reporta. Serviços auxiliares relacionados à manutenção se reporta ao gerente da manutenção. Esse é o setor, essa é a estrutura em linha. A estrutura em linha tem como característica a capacidade de preservar a identidade da manutenção, que é um mesmo setor, um mesmo gerente, um mesmo líder gerencial, que vai estar atento aos processos técnicos e administrativos da manutenção. Então, ele preserva a identidade da manutenção, funcionando como um grupamento coeso, com a subordinação técnica, tanto técnica como hierárquica, ao mesmo gerente. Ele é gerente técnico e administrativo. E isso vai garantir o domínio tecnológico e incorporação de novas tecnologias, porque esse cara, ele vai estar em contato direto com a parte técnica, a parte operacional, a parte de manutenção e também a parte administrativa, ou seja, ele vai gerir também os custos, os gastos, os investimentos com manutenção. Então, ele vai poder aplicar melhor também, nesta visão, nesta linha, né, os recursos necessários para a inovação tecnológica, para a melhoria das atividades dentro da manutenção. Além de um efetivo menor, pela possibilidade e facilidade de remanejamento de recursos. No entanto, eu estava falando só positivamente, né, dessa estrutura de manutenção em linha, mas a desvantagem, né, um risco que pode ocorrer nesse tipo de estrutura é que a manutenção torna-se um fim em si mesmo. Ou seja, a manutenção ela acaba por não interagir com as outras gerências, com as outras áreas da empresa. E a manutenção que se fecha em si mesma, ela não vai, mais cedo ou mais tarde, ser eficiente do tanto que ela poderia ser, né, se pudesse e se estivesse em interação com os outros setores. Tem todas essas vantagens, mas também tem este risco aí. A estrutura matricial, né, como o próprio nome diz, nos traz uma grade, nos traz uma matriz de hierarquia, matriz de gerência, né? Então, nós vamos ter uma gerência operacional e nós vamos ter uma gerência administrativa. Nós vamos ter dois donos, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ter diferentes unidades, né, que se reportarão a diferentes chefias, a diferentes hierarquias, ok? Então, o setor de manutenção, setor de planejamento da manutenção, o setor X vai ter que se dirigir a uma gerência, o Y a outra, o Z a outra, e assim por diante. Tá? Nós temos no mínimo duas gerências, dois setores. É uma matriz e que ela vai ter que se reportar a todo mundo. O pessoal da manutenção não tem uma gerência fixa, vai ter que se reportar a duas ou mais gerências. Então, contrariamente à estrutura em linha direta, a gerência, a forma de atuação matricial, né, da atuação da manutenção, da organização da manutenção, vai ter duas linhas de autoridade.
a linha vertical funcional, que define o que e quando fazer. E uma linha horizontal técnica, que define como e com quem fazer. E as palavras-chave da definição de cada uma dessas atuações, justamente essas duas aqui, ó, em cada uma. O que e quando fazer, quem vai definir é a linha vertical. Então, essa gerência aqui que vai definir as prioridades. Esta linha aqui vai definir as prioridades. Esta linha que vai definir o que e quando fazer. Já a linha horizontal é que vai tomar as decisões técnicas. Beleza, vocês aqui da linha vertical definiram, né, as prioridades, definiram o que é que deve ser feito, né? Nós aqui da linha horizontal técnica é que vamos decidir como e com quem vai ser feito. Mandaram o problema aqui para a gente, né? Mandaram o abacaxi para a gente, então a gente aqui decide como resolver. Vocês definem as prioridades e nós aqui definimos o jeito que vai ser resolvida as prioridades, ok? Então, cada departamento aqui vai ter influência dessas duas linhas de atuação. Cada um do setor de manutenção vai ter influência dessa linha vertical e dessa linha horizontal. Nós vamos ter dois setores mandando, né? Um setor decidindo as prioridades, decidindo o que é que deve ser feito e quando deve ser feito, que é o setor vertical, e nós vamos ter, né, outra linha horizontal com as decisões técnicas, decidindo como a gente vai fazer e com o que a gente vai fazer, com quem a gente vai resolver esses problemas, né? Como e com quem. Nessa estrutura, a manutenção está subordinada hierarquicamente à gerência de operação. Hierarquicamente, ela responde à gerência de operação. E, tecnicamente, à gerência de manutenção. Ok? Então, essa é das características da estrutura, né? Estrutura organizacional da manutenção, estrutura matricial. Na estrutura mista, como o próprio nome diz, né, a gente tem tudo junto e misturado. Até diferente de tudo que a gente mostrou nessas duas anteriores, na matricial e na estrutura em linha direta. Porque agora nós não teremos mais aquela definição hierárquica rígida, seja na matricial, seja na linha direta. Tanto não temos aquela estrutura hierárquica rígida que trouxe a representação aqui para vocês dentro de um círculo, onde todos fazem parte de um time. E aqui é a palavra-chave, né? O time são todos aqueles componentes que estão lá dentro do campo para alcançar o mesmo objetivo, né? E no caso aí, a produção, a produtividade, manter os equipamentos sempre em operação. Nesse tipo de estrutura organizacional, se destaca a pessoa, a figura do líder, tá? Não é que nas anteriores eu também não possa ter um líder. Na estrutura em linha, é claro que eu tenho um líder. Quem é que vai ser o líder? O gerente da manutenção, tá? Ele vai ser o líder, ok? Mas é uma estrutura hierárquica mais rígida. Na estrutura matricial, eu também tenho líderes, tanto no sentido aqui vertical, quanto no sentido horizontal. Também vou ter líderes, tá? Mas, na manutenção, na estrutura mista, eu vou ter uma figura do líder mais clássica, digamos assim.
é aquele líder mesmo, no sentido estrito da palavra. É aquele cara que é o capitão do time, digamos assim. Como assim o cara que é o capitão do time? Vamos fazer a analogia aqui com o futebol. O capitão do time, ele tem a mesma obrigação, a mesma função, a mesma importância que todos os outros 10 jogadores dentro do campo de futebol. Tá? Mas ele está lá com uma responsabilidade de liderar a equipe, de liderar os outros jogadores. É aquele cara que a gente tem o costume de dizer que vai lá e pressiona o juiz no jogo, né? Mas não é só isso. A função do capitão no futebol não é só pressionar o juiz no jogo, mas é fazer aquele papel, assumir aquele papel de liderança, aquele papel de dar exemplo, de agir, de carregar, de atuar pelo exemplo, ok? E de chamar todos à responsabilidade. É aquele cara que vai desenvolver na sua equipe o espírito de proatividade, aquele espírito em que as pessoas não vão aguardar ordens, seja de qualquer nível hierárquico que seja, para que possam agir. Não vai ser uma equipe reativa, uma equipe que só age, ou melhor, que só reage, que só tem ação em resposta a uma provocação, a uma ordem. Faça isso, faça aquilo. Não. Na estrutura mista, a equipe vai ter a consciência de que façamos isso, façamos aquilo, atuemos nisso. E aí todos vão reconhecer a importância de cada um dentro do processo que interagem, né? Mais uma vez aqui a importância do círculo, né? O operador tem que estar em sintonia aqui com o inspetor de equipamentos, que tem que estar em sintonia com o técnico de segurança, que está em sintonia com o pessoal do planejamento, que tem que estar em sintonia com o pessoal da manutenção mecânica, que tem que estar em sintonia com o pessoal da manutenção elétrica, que tem que estar em sintonia com o pessoal de apoio à manutenção, e por aí vai. E esse tem que estar em sintonia com esse, com esse, com esse, com esse, e com esse, e com esse, e esse com esse, e esse com esse, e esse com esse. Percebem? Ó? São vias de mão dupla, são vias de interação entre os vários setores. Esta é a característica da estrutura mista, tá certo? E aí a gente vai ter como vantagem, né, uma maior interação entre todos os setores aí. A gente vai ter um compartilhamento de conhecimentos, de técnicas, de saberes, que vai contribuir para o desenvolvimento de todos, tá certo? Tem que se ter cuidado apenas com as famosas maçãs podres, né? As maçãs podres que podem estragar todo um cesto de maçãs sadias. E aí entra a atuação do líder, né? Em vista de ou purificar essa maçã, né? Ou tirar essa maçã do cesto. E ser líder também é isso. Ser líder também é tomar ações, atitudes, decisões, de maneira que o todo não saia prejudicado por causa da ação de um mínimo, de uma minoria, tá certo? Então é isso. Esta é a terceira opção, né, de estrutura organizacional da manutenção. E aí vamos falar um pouquinho de controle de manutenção. Eu acho que a gente tem tempo, temos tempo de falar de controle da manutenção. Sobre essas três estruturas organizacionais da manutenção, pessoal, reforço mais uma vez que vocês assistam aqueles vídeos lá que foram disponibilizados no Google Sala de Aula. São bem interessantes, vai apenas corroborar tudo isso que eu falei para vocês até agora. Bom, nós falamos sobre as formas de atuação da manutenção, nós falamos sobre a estrutura organizacional possível para a organização da manutenção, e agora a gente vai falar um pouco sobre o controle da manutenção. Para se organizar a atividade de manutenção, é preciso que sejam gerados alguns documentos e procedimentos de controle, de forma a facilitar o entendimento do processo e se tem o controle das ações executadas. Estes controles podem ser de forma manual ou informatizada, dependendo do porte da empresa. Então, por exemplo,
uma empresa pequena, eu sempre dou um exemplo de uma padaria, né? Vamos supor uma padaria aqui de Cedro mesmo. Vamos falar daquela, não é aquela que vende pão aqui em Cedro, meu Deus do céu, bem famosa. Esqueci o nome. Só assim eu não faço propaganda, né? Tem até um ali próximo à rodoviária, eu esqueci como é o nome. Não é porque eu não quero fazer propaganda, não, porque eu esqueci o nome, né? Mas eles fazem pães, doces, né? Eles têm uma fábrica ali no Alto Padrão, no Pega Voante e tudo. Então, a manutenção das máquinas daquela padaria, por exemplo, eu posso simplesmente controlar através de um caderninho, né, de uma prancheta, as datas, etc., tranquilamente, porque é uma indústria pequena, é uma microempresa, tá? Agora, por exemplo, organizar a manutenção das redes de distribuição de energia elétrica da Enel. Eu tenho como fazer esse tipo de organização de manutenção na base da pranchetinha, né, de arquivos guardados em pastas físicas, não tenho como fazer isso, não é verdade? Então, o meu trabalho vai ser bem mais facilitado fazendo uso de uma ferramenta informatizada, ok? E há ainda um meio termo, tá? Interessante, né, que a gente viu na formas de atuação da manutenção, tem a centralizada e a descentralizada. E o meio termo é a mista. Na estrutura organizacional, a gente tem a estrutura em linha, a estrutura matricial, em matriz, e nós temos a terceira opção, né, que é a estrutura mista, ok? Que também é um meio termo, tá certo? Entre as duas. E também para esse controle da manutenção, eu tenho um meio termo, né, entre o controle manual e o controle informatizado, que eu posso chamar também de um controle misto, onde eu faço uso de ferramentas de informática, mas também não dispense a velha prancheta, a boa e velha prancheta, ok? Então, por exemplo, eu posso coletar informações manualmente, tá? E arquivar de uma maneira informatizada estas informações que foram coletadas manualmente. E aí a gente tem uma forma de controlar a manutenção mista, informatizada e também com recursos manual. Tá certo? E para que controlar a manutenção? É óbvio que para eu ter... faltou gogó agora, faltou voz. Para eu ter um bom desempenho de qualquer coisa que seja, eu tenho que saber como ela está funcionando. Eu tenho que ter um controle do que está acontecendo. E aí, um bom sistema de controle de manutenção vai me permitir identificar todas essas situações. Ó. Identificar que serviços serão feitos, quando estes serviços serão feitos, quais os recursos serão necessários para executar esse serviço, quanto tempo será gasto em cada serviço, qual será o custo de cada serviço, que materiais serão aplicados, que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessárias. Também, claro, quantas pessoas serão utilizadas, né, para fazer esta manutenção. E aí, este vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, né, sobre os padrões de controle da manutenção, vai nos ajudar bastante a enxergar isso. Obviamente, eu não vou colocar um vídeo dentro de outro vídeo, e aí eu vou disponibilizar para vocês, através do Google Sala de Aula, para que vocês possam se aprofundar ainda mais nestas vantagens do controle da manutenção. Eu queria apresentar aqui para vocês, como exemplo de um sistema de controle de manutenção, o Plano Anual de Inspeção que a Enel utiliza para dar manutenção em suas redes. Só que, infelizmente, o nosso tempo ficaria avançado. Eu teria que parar no meio, né, para que a gente pudesse concluir, porque é bem detalhado, tem muitas informações, e para eu fazer tudo isso neste restinho de aula que a gente tem, eu não vou conseguir fazer com qualidade para vocês, sem falar que, não sei se vocês já perceberam, minha voz aqui já está falhando. Então, eu vou encerrar aqui com vocês, pedindo que vocês, né, se comprometam em assistir mais essa aula aqui, para que reforce ainda mais o conteúdo ministrado.
E aí a gente continua com este assunto na aula de amanhã, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, a gente se encontra aqui para dar continuidade a este conteúdo, a este assunto, tá? Eu vou estar encerrando a gravação, vou apenas registrar aqui a presença dos alunos Donizete, Valentim, Everaldo Alencar e José Clepton. Muito obrigado por vocês terem tido paciência e disponibilidade de estar aqui até esse momento. Quem não pôde assistir essa aula vai poder assistir em outro momento, pois ela está sendo gravada, e continuarei aqui disponível para vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, seja relacionado à disciplina, ao material, ao conteúdo, à coordenação de eletrotécnica. Valeu, pessoal, obrigado, boa noite e até a nossa próxima aula.